Olá, eu sou Ernesto Bercon e serei seu professor no curso Gestão Empresarial com ERP. E vamos falar do quinto pilar, que são os processos internos. Basicamente são dois processos internos que um ERP controla de forma bem detalhada: as ordens de produção e as ordens de serviço. Numa fábrica, nós temos as ordens de produção. Numa empresa de serviços, nós temos as ordens de serviço. Pode ser um curso, pode ser uma visita de um técnico, enfim, qualquer serviço específico que é tratado pela empresa. Como é que isso funciona? Na ordem de produção, o que nós queremos saber é qual foi o custo daquele produto que está sendo produzido. Então, nesse custo, nós vamos ter, basicamente, a despesa, e essa despesa pode ser oriunda de uma compra de um determinado serviço, né? Por exemplo, você está lá produzindo um negócio, aí você vai fazer uma pintura no produto. Então, aquele serviço da pintura, se for externo, ele vai ser somado diretamente no custo daquela ordem de produção. Ou pode ser uma requisição, que é o mais comum, uma requisição das matérias-primas necessárias a fazer aquela ordem de produção. Daqui a pouco nós vamos ver como também nessa despesa eu posso incluir as horas das pessoas que trabalharam naquela ordem de produção. Aí a ordem de produção vai sendo alimentada pelas suas despesas e quando ela é concluída, ela dá entrada no estoque de produto acabado, através de uma produção. Não necessariamente um produto que vai ser vendido, pode ser um produto intermediário, que depois vai ser novamente requisitado para compor um novo produto. Então todo esse processo me dá a informação exata como é que está o meu custo em fabricação. Quer dizer, se eu entrar na fábrica, eu vou saber exatamente o que está sendo produzido, em que estágio que está, qual é o número da ordem de produção, ou seja, um controle absoluto de todo o processo de fabricação. Já a OS, a ordem de serviço, é muito similar. A diferença é que a ordem de serviço não produz uma coisa que vai para estoque. Ela já é um serviço que foi executado. Então, qual é o objetivo? O objetivo é eu ter o resultado de cada ordem de serviço. Então, por exemplo, uma empresa que dá cursos, qual é a receita e a despesa de cada curso? Uma empresa que presta assistência técnica, qual é o custo de cada atendimento que foi feito para aquela empresa? Numa empresa que faz eventos, qual é o lucro, qual é o resultado, qual é o faturamento, qual é a despesa detalhada daquele evento. Então é muito importante a implantação de ordens de serviço. É um pouco trabalhoso porque você tem que definir numa compra, né? Você faz uma despesa, compra alguma coisa para aquela ordem de serviço especificamente, você tem que mencionar o número da OS. Ou então, uma requisição que você faz a partir do estoque, também, você quando requisita, já menciona o número da OS. Então você vai alimentando na OS todas as despesas, as compras, por exemplo, a requisição do que vai sendo usado naquela ordem de serviço, vai ter o custo total e quando você fatura aquela ordem de serviço, que pode inclusive ser faturada em várias notas, você vai ter o faturamento dela e, consequentemente, o resultado com uma análise bem detalhada daquela ordem de serviço. E também você tem a possibilidade de facilitar esse trabalho, seja da ordem de serviço, seja da ordem de produção, através da implantação das estruturas dos seus produtos e dos seus serviços. Então nós temos uma tela onde você diz o produto ou o serviço e informa quais são os componentes. Inclusive você pode ter componentes fixos ou variáveis, né? Fixo é, por exemplo, matéria-prima. Conforme você produz, você gasta mais matéria-prima. Fixo é, por exemplo, num curso, o custo do professor. Não importa se você tem 5, 10 ou 20 alunos, o custo do professor é fixo, independente da quantidade de alunos que tem naquela classe. Aí pode ser uma matéria-prima e essa estrutura vai facilitar a sua digitação, seja da ordem de produção, seja da ordem de serviço, porque quando você abre essas ordens, você chama a estrutura e ele vai jogar automaticamente na tela aquela definida. E você pode especificamente para aquela ordem de produção ou aquela ordem de serviço alterar os componentes
ou alterar as quantidades. É bem flexível o processo e a estrutura realmente facilita muito o processo de implementação, além de controlar para você e facilitar também a previsão de compras de matérias-primas, porque você sabe a receita de cada item que você vende. E aqui uma tela apenas mostrando que também é possível fazer todo esse processo na estrutura com a mão de obra, né? É complicado, é difícil a gente ver uma empresa que calcula exatamente o custo da mão de obra dos seus funcionários, no caso de uma ordem de produção ou de uma ordem de serviço. E o processo aqui que é usado no ERP Flex, você tem a requisição das horas utilizadas pelos funcionários em cada OP ou em cada OS, inclusive nas horas que ele não trabalhou, você pode lançar isso numa ordem especial, né? Uma ordem produtiva, né? Porque ele não estava trabalhando em nenhuma OS ou OP, e com isso você tem o custo exato da sua mão de obra nas várias atividades que cada pessoa está fazendo dentro da empresa. Vamos ver aqui algumas telas, uma tela, por exemplo, que tem a ordem de serviço. Então você tem no cabeçalho todos os dados da ordem, né? A data de emissão, para qual cliente que é, o valor previsto, e no quadro de cima você tem o resultado dessa ordem de produção, de serviço, quer dizer, o que está sendo faturado. Então, como eu falei, podem ter várias linhas, várias faturas, várias notas faturando aquela ordem de serviço, principalmente se for uma ordem de serviço longa, né, um prazo dilatado. E embaixo você tem a parte de custos, quer dizer, as requisições, as compras que você faz em nome daquela ordem. E aqui, então, é facilitado o trabalho quando você tem a estrutura, porque o sistema já alimenta todas essas despesas automaticamente. E aí você apenas precisa confirmar quando ela foi requisitada ou quando ela foi utilizada, no caso de ter sido uma despesa ou uma compra. Enfim, é um processo que vale a pena o trabalho que dá, porque você entra no detalhe do controle de todo o seu processo interno da sua empresa. E com isso consegue aumentar bem a lucratividade do seu negócio. E essa foi mais uma aula do curso Gestão Empresarial com ERP. A próxima aula será sobre financeiro e contabilidade.